Graça e paz. A gente vai iniciar um estudo do livro de Neemias e eu vou estar gravando uma mensagem de capítulo por capítulo para que as pessoas que não conseguirem acompanhar o estudo no grupo possam tá ouvindo essas mensagens em paralelo e depois estarem aderindo ao grupo, amém? Então a gente vai começar no capítulo 1 do livro de Neemias, que fala que Neemias ele levava uma vida aparentemente tranquila, né? Ele tinha um trabalho, ele vivia no palácio, onde a sua profissão ele era copeiro. E o copeiro ele tinha a função de experimentar as iguarias, as comidas em que o rei e a corte consumiam. E aí Neemias ele fica sabendo através do seu irmão que o povo da sua cidade, o povo da cidade de Jerusalém, estava passando um período de tribulação, um período de fome, um período de miséria, porque os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, né? Haviam sido queimados, as portas haviam sido queimadas, os muros haviam sido destruídos e a cidade tinha sido invadida. E a gente entende que nessa época, quando acontecia isso, as pessoas elas perdiam aquilo que tinham, né? As suas terras eram tomadas, os seus bens eram tomados. E aí Neemias ele se entristece com isso, ele se compadece com essa situação, né? Porque afinal de contas era seu povo, era parte da sua família, eram seus amigos. E a Bíblia diz que Neemias ele tem um momento dele de choro, né? Ele se entristece com isso e ele clama ao Senhor, né? Ele faz a sua oração ao Senhor. Isso a gente pode confirmar lá no versículo 4 que diz: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E aí a gente observa que ele lamentou por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então Neemias ele não tomou nenhuma atitude. Embora de repente o coração dele tivesse amargurado, entristecido, a atitude dele foi correta. Ele tomou a atitude de entregar na mão do Senhor. Ele orou a Deus para que Deus desse uma direção ao que ele podia fazer por aquele povo. E aí na sua oração, ele reconhece que ele errou, que aquele povo errou, e ele pede para que Deus tenha misericórdia daqueles que erraram e que se arrependeram daquilo que fizeram. Então, a gente vê lá no versículo 5 e 6 diz assim: E disse, ou seja, a oração dele: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Então ele pede para que o Senhor abra os olhos e abra os ouvidos para ouvir a oração que ele estava fazendo. E aí continua: Que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a minha casa, eu e a casa de meu pai pecamos contra ti. Então Neemias, ele já mostra arrependimento, porque ele apresenta ao Senhor e ele confirma que ele pecou, e que a família dele também pecou, né, e que o povo de Israel também pecou. E aí ele continua, né? De todo nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. E aí ele continua: Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Ou seja, o que o Senhor falou para Moisés foi: vocês erraram e eu vou dividir vocês. Então ele, em todo o tempo na oração dele, ele está reconhecendo que ele estava ciente de tudo que era certo e que ele fez a escolha por aquilo que era errado. E aí continua: E vós vos converteis a mim e guardarei os meus mandamentos e os farei. Então, ainda que o vosso rejeitado esteja no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então ele promete que ele ia separar aquele povo, mas ele promete também que quando esse povo tomasse consciência daquilo que era certo, que ele traria esse povo de volta. Então na oração dele, ele não é que ele lembra isso ao Senhor, porque o Senhor nunca esqueceu disso, mas ele usa isso como um subterfúgio, como um meio dele agradar o coração de Deus, porque ali ele reconhece que pecou, ele reconhece que errou, e ele pede na oração dele que, lá nós vamos ver agora no versículo 11, que aqueles que tiveram o mesmo pensamento, que Deus viesse a ter misericórdia deles. Diz lá assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o seu nome. Ou seja, ele está pedindo para todo mundo? Não, ele está pedindo para aqueles que temem o nome do Senhor.
E aquele que teme o nome do Senhor, ele vê que errou e ele tem arrependimento pelo seu erro. Então, na oração de Neemias, ele é muito sábio, porque ele vai ali no âmago, não tem como dizer não. Não tem como Deus não ouvir a oração dele. Né? E numa oração a gente precisa estar atento a isso também. Né? E a gente tem ouvido falar muito isso. O que orar, né? O que pedir, aliás, o que pedir, né? Como orar, né? Como conversar com Deus. É claro que assim, quando a gente vai fazer quando a gente tem uma reunião com o nosso patrão, ou quando a gente tem uma reunião com o nosso melhor cliente, né, ou quando mesmo a gente vai conversar com os nossos pais, a gente não vai de qualquer maneira. Né? A gente para, a gente pensa em o que a gente vai conversar, né, no que a gente vai colocar. E com Deus não é diferente. A gente não pode entregar a nossa oração simplesmente de qualquer maneira. Eu vou lá, ó, Deus, me dá, me dá, me dá. Não. A gente tem que saber o que está pedindo a Deus. A gente tem que saber como pedir a Deus. Né? Porque o coração de Deus nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando alguém fala com a gente de qualquer maneira, a gente não sente. A gente não tem no nosso coração aquele, nossa, por que está falando assim comigo? E com Deus não é diferente. Né? Então, o interessante desse capítulo é que Neemias ele não faz nada sem antes entregar ao Senhor. Então, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos desertos, dos nossos questionamentos, das nossas dúvidas, diante de qualquer situação que a gente tiver, a primeira coisa que a gente deve fazer é entregar na mão do Senhor. E como é que a gente faz isso? Orando. Né? A gente só faz isso, a gente consegue fazer isso através da oração, que é o que nos liga realmente a Deus. Tá? Então esse capítulo 1 vem falar basicamente disso. Neemias, ele tem um coração bom, ele se compadece daquele povo, ele poderia simplesmente não tomar decisão nenhuma, ele poderia simplesmente deixar para lá, porque a vida dele estava ganha. Né? Mas ele se compadece daquilo e ele vai buscar respostas no Senhor do que ele tinha que fazer. Amém? Eu vou gravar em seguida o capítulo 2 e vamos ver se a gente consegue acompanhar esse estudo aí bem de perto, tá bom? Fiquem com Deus aí, um abraço.